Boa tarde a todos os nossos amigos e parentes e principalmente a filosofia, ou melhor, a família Alvorada Plus ou Escola do Pensar. A Escola do Pensar, ela tem muito carinho por todos os seus participantes. Cumprimento aos alunos, pais, professores e funcionários de maneira geral, e em especial, como eu tenho dito, o pessoal aqui do Labcom, que tem me ajudado bastante. Hoje nós teremos um novo assunto, assim, uma nova série. Vamos falar de um assunto que os livros estão falando, a lição de escola sabatina está falando, e a gente vai descobrindo cada dia mais coisas que a Bíblia tem. Eu poderia estar falando de outros assuntos, mas por que não falar da Bíblia? Esse é o livro dos livros, é o livro rei. E temos descoberto, juntamente com tantos outros que leem, que o livro de Gênesis é talvez o mais importante livro da Bíblia. É um livro completo. E nós vamos ver um pouquinho a esse respeito quando a gente comentar alguns versos deste livro. Oremos, então. Pai misericordioso, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, obrigado pela vida e pela saúde. Obrigado também, Senhor, porque o Senhor tem nos acompanhado, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos perdoe e nos ajude, mandando o Santo Espírito para fazer cirurgia em nossa vida, em nossos pensamentos, em nossos desejos. Pai Santo e Eterno, repreende o pecado em nós, para que possamos louvar e bendizer o Teu nome em tudo aquilo que formos fazer. Nós nos entregamos inteiramente em nome de Jesus. Amém. O título de hoje é um título que eu pensei em modificá-lo, mas tem título que não dá para modificar. Ele é o melhor de todos. E então eu escolhi, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Há um título melhor? Acho que não. Vocês sabem que no início havia uma condição que muita gente fica duvidando. Será que Deus fez realmente tudo em 6 dias? E por que Deus disse na Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra? Que princípio foi esse? Foi o primeiro dia da criação? Deus é o criador de tudo mesmo? As coisas surgiram por acaso? É bom sempre pensar nisso. Ora, se eu leio no princípio criou Deus os céus e a terra, aqui me diz que quando no primeiro dia já existia a terra, é tanto que ele dizia que ela era informe e vazia. Ela não tinha forma e era vazia de vida. Na realidade, o que Deus fez foi uma organização da terra. A terra já existia, o sol já existia, o universo já existia, não sabemos há quanto tempo. Alguém fala do Big Bang, uma explosão. Eu não me preocupo muito com isso não. Sabe por quê? Deus criou o céu e a terra e a maneira que Ele criou não compete a mim e nem a ninguém ficar aí duvidando disso, daquilo. Ele criou, Ele é soberano. Eu só sei que Ele é Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o Criador. Ele criou a mim também. Eu acredito sim que a criação de vida, condições de vida, Ele fez naqueles dias, nos dias da criação. Há muitos pensamentos, mas vocês sabem que existem coisas que quando você vai pensando, e vai ficando mais torto. O que eu compreendo na Bíblia, eu creio, e o que eu não compreendo, eu creio. E eu procuro desvendar através de leituras, de troca de ideias e dos meus próprios pensamentos. Eu tiro algumas conclusões, mas sem me preocupar muito com alguns detalhes. Eu creio em Deus. E quer
ouvir alguma coisa? Quando você deixa de crer em Deus, vai crer em quem mesmo? Ou seja, a Bíblia diz que foi dessa maneira, e eu não sei, posso dizer. E então, se você não sabe como foi, acredita no que está escrito. Eu acredito. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando? No princípio. Havia água, havia terra, eu até imagino que era uma lama, tanto que Deus disse, haja luz, e houve luz, e ele fez o que mesmo? Ele viu que a luz era boa, e ele fez o que? Uma separação entre águas e terra. Ele organizou. E essa organização é que é extraordinária, que nós devemos gastar tempo meditando, louvando a Deus por essa organização. Outra coisa, qual seria a melhor frase para a Bíblia começar? Para o Gênesis começar? Poderia ser assim. Eu estou aqui copiando, imitando, inspirando num autor maravilhoso. O autor desse livro aqui, ó, O Último Convite, que é o autor de outros livros também, ele pensou algumas coisas fantásticas. Não há uma frase melhor para começar a Bíblia, o Gênesis, do que no princípio criou Deus o céu e a terra. Se fosse assim, vou morrer por você, eu vou dar a minha vida por você porque você pecou. E nós podíamos perguntar, quem é que vai dar a vida em nosso lugar mesmo? Quem é? Dá para confiar? Parece que não dá. Mas não. Deus, Criador do céu e da terra e de tudo o que existe. Se um rapaz dissesse para uma moça, quero casar com você, eu irei fazer um palácio para você morar, vou comprar uma terra, vou comprar material, vou arranjar mão de obra, vou comprar também um carro para a gente passear. Eu vou arranjar um emprego, eu vou ter um cartão. Dá para essa moça acreditar nisso? Não. Ele primeiro tem que comprar o terreno, construir o palácio, comprar um carro, ter o cartão para comprar as coisas que necessita, aí dá para confiar. Confiar, digo, desconfiando. Então, nós precisamos também confiar num Deus que criou, que estabeleceu, que construiu, que edificou a terra. Não só a terra, os céus e a terra. E quando fala nos céus, fala todo o universo, estrelas, sóis. Eu não sei se você já leu a respeito de quantos sistemas parecidos com o do Sol tem da Via Láctea. Milhões e milhões, fala-se até em bilhão. E quantas galáxias? Já falei disso aqui também. Bilhões de galáxias. Então, é muito grande. Esse Deus poderoso está acima de tudo isso. Eu confio, eu sei, porque existe, eu creio. Essa crença não precisa muito esforço, não. Eu creio porque eu existo, e se eu existo e eu tenho uma mente, e eu dou graças a esse Deus, sou muito grato, porque a minha mente é uma mente privilegiada. Desculpem a franqueza, porque a de vocês também é. Nós temos uma mente fantástica. Eu uso para o que eu escolho. Eu posso usar a minha mente, a minha criatividade para coisas boas, devo fazer isso, e também para coisas ruins, infelizmente. Mas o homem tem dentro de sua mente, auxiliado pelos órgãos, olhos, nariz, boca, mão, pé, coração, aprendizado, conhecimento, sabedoria. Tudo isso são coisas, são dons de Deus. Ele me deu, e eu agora preciso pedir a Ele sabedoria através do manual de instrução de tudo isso. Quando a gente compra um aparelho, a gente vai ao manual de instrução.
E eu já vi pessoas que não souberam usar aquilo que comprou porque não leu o manual de instrução. Certa vez, um casal ganhou de presente uma geladeira e colocava alimentos e o alimento ali azedava, estragava, até que eles descobriram que tinham que ligar na tomada e apertar um botão, girar um botão para funcionar. Às vezes, você vai encontrar pessoas que não sabem usar o seu próprio corpo, a sua mente, porque não leram o manual de instrução. Então, o autor, que é o Clifford Goldstein, um autor que está em alta, ele é fantástico. Já mostrei o livro que ele criou, olha, aquele que escreveu, O Último Convite. No capítulo 9, eu vou citar aqui, quando ele faz aqui ele evoca Apocalipse 14, que fala das 3 mensagens angélicas, onde ele fala, evoca o Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Ele evoca também os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20, porque os 10 mandamentos, um deles vai falar que Deus criou o céu e a terra e tudo que existe. E, dando continuidade ainda ao livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 26, bem interessante, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre as coisas da terra. Que extraordinário! Deus criou o mundo, organizou a terra e ainda criou o homem, e ele criou de uma maneira maravilhosa, porque ele criou a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa semelhança. E muita gente ainda pensa que Jesus não é Deus. Jesus é Deus, sim. É a segunda pessoa da Trindade. E por que não crê em Trindade? Quem crê em Trindade é politeísta? Não, um Deus só, 3 pessoas distintas que têm a mesma vontade, o mesmo poder, a mesma idade. Idade? Será que Deus tem idade? Deus é mistério, mas eu não posso avançar nos mistérios. Isso é muita petulância, um ser criado pequeno como eu sou, ficar duvidando de como é Deus. Deus é Deus, para mim. E no verso 7 do capítulo 2 também tem um momento extraordinário. Deus deu a fórmula do homem. Ele disse assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Mas é o homem realmente feito do pó da terra? Eu pergunto a vocês, já foram ao médico e ele detectou que você tem pouco ferro, que deu anemia, e ele manda tomar sulfato ferroso, e o ferro é da terra, e você já teve espinha e foi aconselhado a tomar um cobre, e você já teve ossos fracos que mandou tomar cálcio ou cal, são elementos da terra. E nós temos outros elementos, minerais. Mas, continuando aqui o verso 7 do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou-lhes das narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma. O que é uma alma? É um corpo respirando. Cada vez que um corpo respira, é uma alma. E quando ele para de respirar? Ora, a matéria física, apalpável, volta para a terra e o fôlego mistura-se com os demais fôlegos, com oxigênio. E ali acabou a alma. Cessa a vida até que
haja céus e terra, diz a Bíblia, que o homem fica prostrado, fica dormindo, até que Cristo vem para ressuscitar e devolver a vida que ele tinha. Os salvos, ele leva para o céu eternamente e depois para a terra onde nós iremos morar, e aqueles que irão se perder, infelizmente, serão destruídos, eliminados, deixarão de existir. A alma não é eterna, a alma não é para sempre. A alma é um corpo respirando que cessa na morte, reaparece na ressurreição e vai ter uma sentença, um juízo. O capítulo 8 e 9 deste livro, A Única Esperança, A Última Esperança, vai explicar isso muito bem. Eu aconselho que, se você já recebeu, leia, e se não recebeu ainda, procure aqui a nós. Na Escola do Pensar, e nós conseguiremos um livro desse para você. Então, ainda mais, Gênesis 2,16 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu uma ordem, que comerás de todas as árvores do jardim livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrereis, ou morrerás. Deus criou a terra, Deus criou o homem, criou a mulher, ali nós vamos ver tudo isso ali em Gênesis. Aí ele proíbe de comer do fruto do meio do jardim, porque se comêssemos, morreríamos. Era uma ordem divina, e ordem divina é simplesmente para cumprir. Todas as ordens divinas, principalmente as 10 principais, é para cumprir. E quem não cumpre passará por um juízo muito forte. Deus chama o ser humano para fazer acertos. Ele fez um acerto com Adão e houve penalidade. Ele fez um acerto no dilúvio e houve penalidades. E ele fez um acerto, um concerto lá com os israelitas, e aqueles que não cumpriram tiveram penalidades. É tanto que 40 dias se transformou em 40 anos por causa das murmurações, dos desrespeitos, dos pecados, da desobediência a ele. Então, para nós, não é novidade que Deus, de vez em quando, chama-nos para um juízo. E Ele está nos chamando hoje para um juízo. Muitas vezes eu tremo de medo diante dos juízos de Deus, mas eu só tenho uma coisa a fazer: fugir eu não posso. Senhor, me ajuda a cumprir a Tua palavra, me ajuda a dar continuidade, dá-me paciência, sabedoria, longanimidade. O que é uma coisa longânima? Sabe aquelas borrachinhas de dinheiro? Elas pegam 10 cédulas, elas pegam 100 cédulas, 200, e ela vai esticando e ela vai se adaptar. Isso é ser longânimo. Adaptação às coisas. Eu preciso me adaptar a tanta coisa que eu não gostaria, mas elas chegam e eu tenho que abraçar. Muitas vezes chorando, vocês também. Muitas vezes fazem coisas chorando. Ah, como a gente sofre quando a gente sente, principalmente aqueles que nos pertencem. E eu daria muito para que eles compreendessem, não sofressem tanto. Eu tenho adolescentes da minha casa e eu sei que muitas vezes eles tomam medidas ou pensamentos que não são os melhores. E por que eu sei? Eu já passei por eles. Eu pago caro ainda hoje erros do passado. E um erro cometido, meu amigo, ele é perdoado, mas as consequências virão. Não tem como. E eu prefiro colocar nas mãos de Deus isso aí. Bom, e eu quero também ler com vocês aqui outro momento, um momento crucial que foi o momento do engano. Em Gênesis 3, de 1 a 4, aconteceu aqui um engano terrível. Deus havia dito
comereis de todas as plantas, todos os frutos do jardim, mas daquele que está no meio do jardim não comam, porque se vocês comerem, vocês morrerão. E quando chega aqui no capítulo 3, verso de 1 a 4, diz assim: mas a serpente, nós sabemos quem é a serpente, que é o diabo, Satanás, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. A serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de nenhum fruto do jardim? Veja que sagacidade do inimigo. Ele colocou de uma tal maneira que Eva teve que defender a Deus. Não procure defender a Deus. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de ajudas. E quanta gente quer ajudar a Deus em alguma coisa. Perde seu tempo, amigo. Cuidado. Eva foi aqui dizer: não, calma, serpente. Ele disse que nós podemos comer de todos os frutos, está aqui no verso 2, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus disse que se comêssemos, morreríamos. Eva comeu, seguindo a serpente, deu ao seu marido e ele comeu. Eu pergunto a vocês, Eva teve culpa? Não. Teve culpa dela mesma comer. Mas ela ofereceu a Adão e Adão comeu, obrigado? Não, ele quis comer. Ele aceitou comer. Então não tem essa questão da mulher pecou mais do que o homem. Todo mundo é igual. Agora, não deviam ter dado ouvidos à serpente. Esse foi o grande mal. Dá ouvidos a Deus. Deus disse. Me perguntaram essa semana: por que o senhor não come carne de porco? Eu digo: Deus disse que não. Ah, mas isso acontece, que isso não é tão relevante. Deus disse que não. Ah, então esse professor Gui deve ser um santo. Infelizmente não sou. Muita coisa que Deus disse, eu desobedeço. Mas tem umas que eu canto de galo. Coisas que simples. Não, eu não como carne de porco, não. E outras coisas mais que eu não faço. Eu detesto pegar coisa dos outros. Eu passei num banco e peguei a caneta do gerente e pus no banco, era uma Bic. Chegando na escola, eu vi que eu estava com a caneta dele. Eu devolvi, fui lá, peguei o carro, devolvi. Ele estava saindo para almoçar, ele disse: professor Gui, nunca me devolveram uma caneta. Por favor, leva essa para você também. Não adianta você pegar nada de ninguém. Tudo bem, isso eu até me orgulho disso, mas tanta coisa que eu sou vencido e eu peço a Deus que me dê força e sabedoria para não ser vencido por esses enganos satânicos. Tem outras coisas mais. Tem coisas que não tenho apetite. Outras eu tenho demais e eu peço a Deus forças. Mas olha o que a serpente disse. Está no verso 4. Deus disse, primeiro ele disse, é verdade que ele proibiu de tudo? Não. Ele só proibiu de o fruto do meio do jardim, porque se comermos, morreremos. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Quem é que disse que pecando, e todos nós somos pecadores, não morreríamos? Que a nossa alma continua viva? É mentira satânica. Todos pecaram e todos morrem. Não existe alma eterna. Sei que a Bíblia fala de alguns que não passarão pela morte. Aqueles que estiverem vivos, crendo em Jesus, quando Ele voltar, seremos transformados. Essa transformação é como se fosse morte para o pecado, para esta terra, e um novo nascimento, que é o símbolo, é simbolizado pelo batismo. O batismo é uma nova vida. Mas lá naquele batismo, quando Cristo voltar, que vai transformar pecadores em santos. Sim, é uma morte diferente, eu gostaria de tê-la. Meus prezados,
este assunto dá para fazer 1 milhão de sermões, de palestras, de explicações. Se existe um livro que pode se pregar, milhões de pastores, de padres, de pregadores podem pregar e não esgota. O livro de Gênesis tem tudo. Ele tem a criação, ele tem do pecado, ele tem da redenção. Esse livro eu ganhei ontem. É um livro da Casa Publicadora Brasileira e ele é recente. E o autor é Jacques B. Doran. Eu não li ainda, só dei uma folheada, mas eu acredito que é um bom livro. Leiam. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e eu desejo um feliz sábado para todos os que ouvirem e orem por nós, orem pela Escola do Pensar, orem pelos familiares, orem para que possamos acreditar nas palavras e no plano desse Deus para a nossa redenção. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado mais uma vez, estamos aqui, nos entregando inteiramente em Tuas mãos. Pai Santo, abençoa toda a Escola do Pensar. Aqueles que já passaram por aqui, aqueles que aqui estão, aqueles que virão também. Abençoa cada funcionário e a cada aluno, com todos os seus familiares. Nos entregamos em Tuas mãos, desejando um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção.